Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 18 de outubro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. Nós estamos na primeira parte, capítulo 6, certo, Augusto? Intitulado Doutrina das Penas. E hoje nós vamos retomar o nosso estudo, iniciando o item 8. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Já vou pedir para o nosso irmão Augusto fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos com o coração repleto de alegria para estudarmos os Teus ensinamentos. Como é bom, Mestre amigo Jesus, nos dedicarmos um dia da semana, uma hora, para reler ou ler os Teus ensinamentos e refletir sobre isso. E aqui nos encontramos, Mestre, nesse estudo que é o céu e o inferno, buscando compreender esses Teus ensinamentos, para que possamos, nessa nossa caminhada para Ti, cada vez mais buscarmos, exercitarmos e trabalharmos esse ser humano melhor que precisamos ser. Te agradecemos por mais essa oportunidade, por mais esse estudo, e que possamos, Mestre, intuídos por Ti, internalizar os Teus ensinamentos para vivenciá-lo no nosso dia a dia. Que a Tua paz, que o Teu amor nos envolva e que Tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja. E aí, Augusto, então vamos nós? Vamos. Como é que foi aí o nosso último estudo? Semana passada você não pôde se fazer presente, nossa irmã Lígia nos ajudou, mas hoje, graças a Deus, você retoma o posto. Isso. E hoje a gente vai para o item 8, né? Doutrina das Penas Eternas. Vamos nós. Item 8. Todas as religiões primitivas, refletindo o caráter dos povos, tiveram deuses guerreiros que combatiam à frente dos exércitos. O Jeová dos hebreus facultava-lhes 1000 modos de exterminar os inimigos, recompensava-os com a vitória ou punia-os com a derrota. A ideia que faziam de Deus os levava a honrá-lo ou apaziguá-lo com o sangue de animais ou de homens, e daí os sacrifícios sangrentos que representavam um papel tão importante em todas as religiões da antiguidade. E a gente percebe nessa fala, né, Augusto, que a gente ainda parece um pouco com isso. Quando as coisas estão bem, a gente acha que Deus está feliz com a gente, está nos dando essa vida boa, né? E quando as coisas estão ruins, aí a gente diz, Deus está me castigando, né? Deus esqueceu de mim. Não é assim que a gente faz, né? Ainda tem essa ideia ainda. Mas isso aqui, como ele fala, é uma ideia lá dos nossos irmãos hebreus. Quando eles ganhavam a guerra, então Deus estava ali com eles. Quando eles estavam em derrota, Deus estava punindo-os. Então essa ideia ainda de que se as coisas não estão dando certo, é porque Deus está me punindo. A gente ainda não consegue olhar pelo prisma de que as dificuldades, elas estão para nos ensinar, para nos aprimorar, lembrando sempre que a humanidade, quase sempre depois de uma grande dor, de uma grande catástrofe ou tantas outras coisas, a gente acabou descobrindo cientificamente muitas curas, processo de evolução, né? A própria revolução industrial. Então a gente começa a entender que as dificuldades nos levam a um processo de evolução. Então, assim mesmo de uma forma coletiva, mas também a nossa vida individual. Quantas dores nós estamos passando e depois disso a gente tira lições grandiosas, maturidade, confiança, né? A gente não pode olhar para a dor sempre como se Deus estivesse punindo, mas sim como Deus estivesse nos convidando a uma autorreflexão e a uma mudança de atitude, né? Os judeus já tinham abolido os sacrifícios humanos. Os cristãos, apesar dos ensinamentos do Cristo, por muito tempo julgaram honrar o Criador, entregando aos milhares as chamas e as torturas os que denominavam hereges, o que não deixava de ser, sobre outra forma,
verdadeiros sacrifícios humanos, visto que os promoviam para a maior glória de Deus e com um acompanhamento de cerimônias religiosas. Hoje, ainda invocam o Deus dos exércitos antes do combate e o glorificam após a vitória, muitas vezes pelas causas mais injustas e anticristãs. Então, se nós pegarmos o decálogo que foi recebido ali por Moisés, que era o líder do povo hebreu, o quinto mandamento era não matarás. E nem por isso os hebreus deixaram de matar. O decálogo é uma lei divina, mas como o Moisés era um legislador, ele criou várias leis que estavam adaptadas ao costume da época, inclusive que deveria odiar o seu inimigo. Então a gente observa ali essa ideia do Deus, né, do Deus vingativo. E é tão interessante que nesse período havia os sacrifícios. Então o povo judeu deixou de fazer os sacrifícios. Lembra o sacrifício de Abraão? Que ele levou o filho, né? Então isso era uma cultura. Dentro mesmo da cultura dos hebreus, você ia até um sacerdote, lá você falava da sua vida, e aí para aliviar teu débito, vamos dizer assim, você tinha que comprar um determinado animal e oferecer o sangue daquele animal, a morte daquele animal, para aliviar o teu pecado, né? Então era um verdadeiro comércio ali dentro do templo, né? Então vendiam desde a rolinha, aquele pássaro pequenininho, até bezerros. Então quanto maior o teu débito, maior o teu pecado, maior teria que ser a tua oferenda a Deus. Então esse movimento de tentar materializar o sacrifício, mas não o meu sacrifício, o sacrifício de outro, né? Então, sacrificando um animal, eu estaria quites. Então, ainda a ideia é invertida do que é sacrifício. E durante muito tempo, e ainda hoje, ainda existem pessoas a nível desse tipo de sacrifício físico, sacrifício material. A gente quer materializar o sacrifício. Então, imagina que você vai barganhar com Deus. Você vai fazer, Senhor, se você me der isso, eu prometo fazer aquilo. Você está barganhando com Deus. Então, isso ainda é um lado religioso extremamente imaturo ainda. Até nós entendermos que o sacrifício que realmente nos aproxima de Deus, não é o sacrifício que Deus quer, mas o sacrifício que nos aproxima de Deus é o sacrifício moral. Ou seja, é eu me libertar dos meus vícios morais. Vícios morais e vícios químicos. Uma vez eu me libertando, eu estarei me aproximando de Deus. Esse é o sacrifício que nós devemos fazer. É esse sacrifício que agrada a Deus. Então, quando éramos criança, como diz Paulo, pensávamos como criança e nos vestíamos como criança, né? Mas uma vez desperto, a gente não tem mais essa consciência, né? Então não é mais matar um animal. O sacrifício realmente é individual. É eu sacrificar os meus gostos, os meus desejos, as minhas vontades para realizar a vontade de Deus, nosso Pai. E aí ele diz, na Idade Média, isso mudou? Não, a igreja continuou. Então havia sim sacrifício, aquilo que eles denominavam de hereges, né? Aqueles que estavam levantando temas contra a igreja, atitudes contra a igreja. Essas pessoas eram presas e eram queimadas. Então, na Idade Média, nós encontrávamos ainda os sacrifícios, que era uma forma de punição, mas eles estavam sacrificando aquela pessoa, de certa forma, a respeito a Deus. E a gente sabe que não foi bem assim, que havia um interesse político, um interesse financeiro, né? Havia todo o interesse por detrás de tudo isso, tá? Vamos lá mais um pouquinho? Item 9. Como o homem é vagaroso em desfazer-se dos seus hábitos, preconceitos e ideias primitivas. 40 séculos nos separam de Moisés e a nossa geração cristã ainda vê traços de antigos usos bárbaros, se não consagrados, ao menos aprovados pela religião atual. Foi preciso a poderosa opinião dos não ortodoxos, dos que são considerados heréticos, para acabar com a fogueira e fazer que se compreendesse a verdadeira grandeza de Deus. Há em falta de fogueiras, porém,
prevalecem ainda as perseguições materiais e morais. Tão radicada está no homem a ideia de um Deus cruel. Nutrido por sentimentos que lhe são apregoados desde a infância, poderá o homem estranhar que o Deus que lhe apresentam, lisonjeado por atos bárbaros, condene a tortura eternas e veja sem piedade o sofrimento dos culpados? É a ideia que nós temos, gente, de transmitir os nossos comportamentos e querer humanizar Deus. Imagina Deus olhando o filho dele sendo torturado e ele não sentindo nadinha, nem aí. É isso que ele faz essa pergunta aqui, olha. Poderá o homem estranhar que o Deus que lhe apresentam, lisonjeado por atos bárbaros, condene a torturas eternas e veja sem piedade o sofrimento dos culpados? O Deus que está sendo apresentado, né, não vai ter diferença nenhuma, né? Com esse inferno, né? Com esse inferno, ele faz essa indagação. E ainda hoje, a grande população do planeta Terra, quando fala em Deus, visualiza um homem de barba e cajado na mão, com emoções humanas. Sim, foram justamente os filósofos, os ímpios, como querem alguns, que se escandalizaram vendo o nome de Deus profanado por atos indignos da sua magnanimidade. Foram eles que o mostraram aos homens na plenitude da sua grandeza, despojando das paixões e baixezas humanas, atribuídas por uma crença menos esclarecida. Neste ponto, a religião ganhou em dignidade o que tem perdido em prestígio exterior, porque se ainda existem homens apegados à forma, bem maior é o número dos sinceramente religiosos pelo sentimento e pelo coração. Ao lado destes, porém, quantos se detiveram na superfície e foram levados, sem mais reflexão, a negarem toda a providência. Por não ter sido capaz de conciliar as crenças religiosas com o progresso da razão humana, a religião levou muita gente ao deísmo e à incredulidade absoluta, sem esquecermos o panteísmo, isto é, o homem fazendo-se Deus ele próprio, à falta de um ser mais perfeito. E a gente sabe, aquilo que a gente estava até falando ainda há pouco no livro A Gênese, né? Como os filósofos influenciaram e ditaram as regras. Todo mundo queria explicar, não Deus, mas sair daquele monopólio da Igreja Católica, daquela abordagem. E quando veio Lutero indo contra tudo aquilo, e aí começaram a surgir as faculdades que não eram coordenadas e movidas pelos então bispos e sacerdotes da Igreja Católica, foi quando a ciência começou a ter mais liberdade de ação e de movimento, né? Então, foram justamente os filósofos, os ímpios, como querem alguns, que se escandalizaram vendo o nome de Deus profanado por atos que eram indignos da sua magnanimidade. Foram eles que os mostraram aos homens na plenitude da sua grandeza, despojando-o das paixões e baixezas humanas, atribuídas por uma crença menos esclarecida, que foi a crença que quem nos ensinou? A Igreja Católica. E interessante, todas as religiões primitivas apresentaram esse Deus, como ele disse, o reflexo do caráter do povo da época. Então o povo era só, a gente só dá o que tem, como a gente vai imaginar um ser diferente da gente? Então o Deus era um homem que com as mesmas emoções nossas e que nos infligia as mesmas dores que nós somos capazes de infligir aos outros. Então, assim, todos os povos primitivos tinham essa imagem desse Deus, né? E que a gente até entende, a gente fica assim falando, é compreensível antes de Cristo, 100, 200, 300, ali antes de Cristo. Mas depois da vinda do Cristo, depois do conhecimento e o período da Idade Média, essa idade negra, né, já não cabia mais. E a gente sabe que isso acabou atrapalhando muito o processo de evolução da sociedade terrena.
Mas muito, não foi pouco não. Nós estamos falando, gente, de quase 1000 anos. Eu queria falar do deísmo, que não é uma negação de Deus. Sim. O deísmo, quem foi um dos grandes fomentadores e que divulgou o deísmo foi Voltaire. E Voltaire, ele foi muito influente na época dele, e ele era deísta. Ele acreditava em Deus, mas não numa religião, né, não na autoridade da igreja e uma religião imposta. Aí o Augusto também tem. Traz, Augusto, a sua pesquisa, por favor. Deísmo, sistema que aceita a existência de Deus, mas não acredita na autoridade de igrejas ou de práticas religiosas. Então não é negando Deus, né? Negando o conceito, né? A igreja, a forma, né? Foi bom, gente? É sempre bom estudar um pouquinho mais o céu e o inferno, e aí a gente vai ticando isso devagarzinho para a gente ir entendendo melhor. E no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, iremos entrar nos argumentos a favor das penas eternas, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quando as coisas estão bem, a gente acha que Deus está feliz com a gente. E quando as coisas estão ruins, aí a gente diz, Deus está me castigando, né? Deus esqueceu de mim. Uma ideia lá dos nossos irmãos hebreus. A gente ainda não consegue olhar pelo prisma de que as dificuldades, elas estão para nos ensinar. Então a gente começa a entender que as dificuldades nos levam a um processo de evolução. A gente não pode olhar para a dor sempre como se Deus estivesse punindo, mas sim como Deus estivesse nos convidando a uma autorreflexão e a uma mudança de atitude, né? E durante muito tempo e ainda hoje, ainda existem pessoas a nível desse tipo de sacrifício físico, sacrifício material. A gente quer materializar o sacrifício. Então, imagina que você vai barganhar com Deus. Você vai fazer, Senhor, se você me der isso, eu prometo fazer aquilo. Você está barganhando com Deus. Então, isso ainda é um lado religioso extremamente imaturo. Ainda. Até nós entendermos que o sacrifício que realmente nos aproxima de Deus, não é o sacrifício que Deus quer, mas o sacrifício que nos aproxima de Deus é o sacrifício moral. Ou seja, é eu me libertar dos meus vícios morais. Vícios morais e vícios químicos. Uma vez eu me libertando, eu estarei me aproximando de Deus. Esse é o sacrifício que nós devemos fazer. É esse sacrifício que agrada a Deus. Então, quando éramos criança, como diz Paulo, pensávamos como criança e nos vestíamos como criança, né? Mas uma vez desperto, a gente não tem mais essa consciência, né? Então não é mais matar um animal. O sacrifício realmente é individual. É eu sacrificar os meus gostos, os meus desejos, as minhas vontades para realizar a vontade de Deus, nosso Pai. E ainda hoje, a grande população do planeta Terra, quando fala em Deus, visualiza um homem de barba e cajado na mão, com emoções humanas. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim, meus irmãos, agradecemos sinceramente a Deus, nosso Pai, aos amigos espirituais aqui presentes, pela oportunidade, pela paciência para com cada um de nós. E se o nosso Pai nos permitir, até o nosso próximo encontro. Abençoa-nos, Senhor, na tua paz. Graça de Deus. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.
Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.